Bom dia ou boa tarde, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida nesse dia. Mais uma vez é uma alegria imensa estar gravando mais esse estudo, essa reflexão, esse devocional, como você queira chamar, sobre milagres de Jesus. E essa alegria invade meu coração em pensar que hoje nós vamos falar sobre tempestades, com o título Ele acalma a tempestade. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já vou te pedir, curta, compartilhe com mais pessoas que você ama e quer ver a palavra de Deus, que é a palavra do próprio Deus, ser ministrada no coração deles. Curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, com seus amigos, seus familiares. Seja um semeador da palavra de Deus. E se você não é inscrito ainda, eu te convido, se inscreva. Porque o desejo do meu coração é continuar, prosseguir em compartilhar com você, meu amado, a respeito dos milagres de Jesus. A respeito de tudo aquilo que o nosso Jesus faz até os dias de hoje. Que não é só da Bíblia, só lá no passado. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então os milagres que Ele fez lá, Ele continua fazendo hoje. E continuará fazendo em nossas vidas. Então, se inscreve. Ativa o sininho lá para você ver os próximos vídeos. Da minha parte, eu me comprometo contigo, que está me ouvindo, a mandar, sempre colocar vídeos como esse, mensagens como essa no canal. Amém? E o texto de hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, e levantou-se um forte vendaval, e as ondas as lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? E ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E então, meu querido, nessa hora eu já venho a te dizer que as tempestades em nossas vidas, elas podem ser imprevisíveis, inevitáveis, né? Não temos como evitá-las. E são imprevisíveis, podem nos pegar de surpresa. Mas não pegam Deus de surpresa. Elas não pegam nosso Deus de surpresa, as tempestades. E com base nisso, eu quero refletir com você nesse momento em 3 perguntas que estão lá nesse texto, no versículo 38, que é a pergunta dos discípulos a Jesus. Jesus estava na popa dormindo e eles perguntaram: Não te importa que morramos? Essa é a primeira pergunta, dos discípulos. A segunda pergunta é a pergunta que Jesus faz aos discípulos, no versículo 40, onde ele fala: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E a terceira pergunta é a pergunta entre os discípulos, no versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então vamos à primeira pergunta, que é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Que ele fala, que não te importa que morramos? É a nossa pergunta muitas vezes. Você já muitas vezes não perguntou para Deus assim: Mas eu estou andando contigo? Por que eu tenho que passar por essas dificuldades, por essas lutas, por essas batalhas? Eu não estou contigo? Eu não estou orando, não estou participando ativamente da tua obra, fazendo as coisas. Eu estou dentro, afinal de contas, estou contigo. E por que eu tenho que passar por tudo isso? São muitos porquês que muita gente faz, e menos paraquês. Ou seja, o porquê exige explicação.
da parte de Deus. E para que não? Para que é? Qual é a finalidade? Entende a diferença? Para que? Vai perguntar qual é a finalidade de eu estar passando por tudo isso? Qual é o propósito de eu estar passando tudo isso? Então que a gente mude um pouco esse nosso discurso. Perguntar menos, pedir menos explicações para o nosso Deus. Menos porquês. Porque muitas vezes nós não vamos entender mesmo o porquê de passarmos tantas lutas, o porquê de passarmos tantas aflições, o porquê de passarmos tantas dificuldades. Os porquês muitas vezes a gente não vai entender. Mas se a gente mudar a nossa ótica, mudar o nosso jeito de orar e perguntar para Deus para quê, qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é o propósito, aí você vai entender muitas coisas. E você vai entender que essas tempestades que você passa hoje estão te definindo, estão te moldando, estão te preparando para um tempo diferente, um novo tempo, um momento que você vai, essa tempestade ela vai passar. E você vai ver realmente o propósito disso lá na frente. Do para quê, do qual era o objetivo que Deus tinha na tua vida para você ter enfrentado essa tempestade hoje. E a segunda questão é que nós somos muito imediatistas nesse ponto. Porque quando estamos no meio da tempestade, no meio da luta, a gente tem pressa. A gente quer tudo no nosso tempo. A gente quer que aquela tempestade acabe logo. Não é verdade? A gente fica desse desespero. Não é só eu. Não. Acho que todo mundo que passa por essas dificuldades. Mas a gente tem que entender que as coisas não acontecem no nosso tempo. É no tempo de Deus. A tempestade vai passar. Isso é fato. Isso é verdadeiro. Ela vai passar. Mas ela vai passar no tempo de Deus, e não no nosso. E um terceiro ponto nessa questão dessa pergunta ainda é que nós não entendemos o silêncio de Deus. Muitas áreas da nossa vida ele está em silêncio. Ele fica em silêncio. Mas ele está em silêncio não porque ele não nos ama. Não porque ele não se preocupa conosco, mas porque ele está nos preparando algo grandioso para a nossa vida. Então, olhe só, com uma pergunta só dos discípulos a Jesus e tantas questões que nós fazemos e tantos questionamentos e tantas perguntas, então não fazemos. Então, nesse momento eu oro por ti e nessa mensagem Deus me inquieta a te dizer: faça menos porquês, pergunte menos a Deus os porquês, mas tente ver o para quê, tente ver o propósito. Deixe de ser tão imediatista. Entenda o tempo de Deus, que não é o mesmo nosso. Nós andamos no Cronos, que é o tempo do relógio. Deus tem o Kairos, que é o tempo perfeito dele. E o silêncio de Deus, muitas vezes quando ele se aquieta, não é porque ele não te ama, não é porque ele não se preocupa com você, mas ele já está preparando algo grandioso para a sua vida. Apenas creia. E a pergunta lá de Jesus aos discípulos era: por que eles teriam que ter fé? Ele fala lá no versículo 40, por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Aí ele pergunta para nós hoje: por que você está com medo? Por que você não tem fé? E com essa pergunta, eu vejo que nesse barco de Jesus com os discípulos e no nosso barco da nossa vida, nós temos a promessa de Jesus, a presença de Jesus, a paz de Jesus e o poder de Jesus. Todos nesse barco. No barco da nossa vida nós temos promessa, nós temos presença, nós temos paz e nós temos poder. Promessa e realidade para Jesus é a mesma coisa. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Amém? Segundo, a presença de Jesus. O Criador do universo estava com eles no barco. O Criador do universo está contigo aí também, aonde você está ouvindo essa mensagem. Ele está comigo e Ele está aí contigo. Terceiro, a paz. A paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança que, apesar da tempestade, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Jesus. E quarto, poder. Jesus tem o poder sobre as leis da natureza.
Então, se ele tem poder sobre as leis da natureza, tem poder sobre essa tempestade, ele tem poder sobre demônios, ele tem poder sobre enfermidades, ele tem poder sobre a morte. O poder está nas mãos dele, não está nas nossas mãos. Então, lance ao Senhor, lance ao nosso Deus que nos dá a promessa, que nos dá da sua presença, que nos dá da sua paz, que nos dá do seu poder, lance sobre ele. E ele vai te mostrar que ele está no controle de todas as coisas. E a terceira pergunta foi a pergunta dos discípulos uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus. E eles entenderam que aquele que estava com eles tem todo o poder, não apenas para resolver as tempestades momentâneas, mas é aquele que sempre nos coloca de pé e ameniza o nosso sofrimento e nos dá um sentido maior para a caminhada. E nada tem poder para nos tirar das mãos de Jesus. Esse foi o entendimento que os discípulos tiveram e que nós temos hoje. Nada pode nos tirar das mãos de Jesus. Nada pode tirar você das mãos de Jesus. Tempestades, ventos, ondas, por mais avassaladoras que sejam, elas não podem tirar você da mão de Jesus. Amém? Fica com essa mensagem no seu coração? Gostaria de orar com você nesse momento. Pai querido, Pai amado, eu coloco a vida de cada um que irá ouvir essa mensagem nesse dia. Que o Teu Espírito Santo, que é todo-poderoso, que faz todas as coisas, esteja regando, esteja adubando essa mensagem nesses corações. E as tempestades que esses meus irmãos, esses meus amigos, esses companheiros de canal têm tido nesses dias, essas tempestades vão passar, porque a Tua palavra garante, assim como eles falaram, né, que eles iriam passar por outro lado do mar. Meu irmão e minha irmã, eu declaro na sua vida que você vai passar por outro lado. Essa tempestade vai passar e você vai vencer. Em nome de Jesus, eu oro pela tua vida agora. Apenas creia e receba o teu milagre em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.